Espero que a partir deste momento se concentrem. Sabem qual é a pergunta mais importante que nós podemos fazer na nossa existência enquanto estamos aqui neste mundo? Nós desde pequenos que fazemos perguntas. Eu gosto às vezes de estar ao pé das crianças porque elas fazem muitas perguntas. Estão sempre a fazer perguntas. E às vezes ficamos aflitos para saber lhes dar uma resposta. Pelo menos saber comunicar com elas de forma a que elas percebam. Mas a pergunta mais importante de tanta pergunta que nós certamente já fizemos, é importante que a gente saiba qual é. Como é que eu posso obter a vida eterna? Como é que eu posso ter uma vida feliz para sempre? Por toda a eternidade? Como é que eu posso ser salvo? Vocês sabem responder a esta pergunta? Eu tenho esta responsabilidade esta manhã para vos tentar ajudar. A Bíblia é curioso, é um livro fantástico. Registra várias pessoas a fazerem esta pergunta. São várias as pessoas que estão na Bíblia que fizeram esta pergunta. E deixai-me dizer que a pergunta que elas fazem, que estão registadas na Bíblia, no fundo é um reflexo da indagação que vai dentro de nós, que muitas vezes nem formulamos audivelmente. Não há ninguém, deixai-me dizer, que não formule esta questão no recôndito do seu coração. Não há ninguém. Mesmo os que se dizem ateus. A Bíblia, por exemplo, registra que um jovem rico, era jovem e era rico, fê-la. Vimos depois um jovem maduro, um homem maduro, também a ter feito. E depois vemos também um carcereiro numa prisão fazer esta pergunta. E deixai-me dizer o seguinte: quanta opinião existe para a resposta? Se eu fizesse esta pergunta num órgão televisivo, para uma audiência nacional, e a antena estivesse aberta aos ouvintes ou aos telespectadores para eles poderem responder, seria curioso ver as respostas que as pessoas dariam. Quanta opinião diferente, quanta suposição, e deixai-me dizer, quanta imaginação, porque as pessoas imaginam às vezes o que não corresponde à realidade. Mas o pior não é esta diversidade, que já de si é má. O pior é a incorreção como resposta a esta pergunta, que pode conduzir, e vai conduzir certamente, inevitavelmente, a uma tão grande condenação. As pessoas não estão bem a ver a gravidade do que estamos a falar. Porque se falharem na resposta, vão falhar o seu destino eterno. Atenção, por isso é que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia aceitável, agora é o dia da salvação. Porque amanhã, tu não podes controlar nem o minuto seguinte, quanto mais o amanhã. E se não te convertes a tempo, depois já te querer e já não podes. Queres saber como é que tu podes ter uma resposta acertada a essa pergunta, que muitos imaginam, supõem e não acertam? Em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 e 26, e agora peço-vos para vocês lerem na Bíblia, em Lucas 10, 25 e 26, nós lemos assim. E temos aqui uma das personagens, das várias que estão na Bíblia, que fizeram esta pergunta. E esta personagem, curiosamente, era religiosa. E já agora deixar-me dizer uma coisa. Não há coisa mais dramática do que o indivíduo ser religioso e não sabe para onde é que vai quando morre. Não sabem. E em Lucas 10, 25 e 26 lemos assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, e este doutor da lei era um doutor da lei religioso, tentando ao Senhor Jesus Cristo e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cá está a pergunta. E ele lhe disse:
olha, o que é que está escrito na lei? Sabem que a Bíblia antigamente era chamada a lei e os profetas. E o Senhor Jesus Cristo, perante a pergunta que ele lhe fez, disse-lhe assim: o que é que está escrito na Bíblia? Ouvistes bem? Queres saber como é que podes ser salvo? O que é que está escrito na Bíblia? Não é o que eu digo, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, não é o que eu sinto. É o que é que está escrito? O que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Como lês? A resposta neste livro tem que ser bem manejada. A Bíblia diz que este livro tem que ser bem manejado. E porquê é que eu digo isso? Porque houve uma altura, no princípio, quando o homem pecou, que para o homem ser salvo tinha que trazer um sacrifício de animal, por exemplo. E hoje o homem não precisa trazer um sacrifício de animal. O próprio João Batista virou-se para o Senhor Jesus Cristo e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este! E apontou para o Senhor Jesus Cristo. E hoje a Bíblia, para o tempo em que nós estamos a viver, é muito claro, perante uma pergunta semelhante que foi feita pelo tal carcereiro que eu referi há pouco, ele perguntou: o que é necessário que eu faça para me salvar? E ele ia suicidar. Estava desesperado. Não faças isso, disse Paulo, que estava ao pé dele, e Silas. Então, senhores, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo virou-se para ele e disse-lhe, muito assertivamente, sem qualquer rodeios e para não haver dúvidas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É assim. Tão simples e tão verdadeiro. É esta a mensagem que Deus tem para hoje. A maioria das pessoas, e agora tomem atenção a isto, acha que pode fazer algo. Mas a maioria das pessoas acha, mesmo as religiosas, sim, Jesus Cristo morreu para os pecadores na cruz, para os levar para o céu, para os salvar, para lhes dar a vida eterna. Mas nós temos que fazer qualquer coisa. Estragam tudo. Sabem que uma das frases, o Senhor Jesus Cristo na cruz falou 7 vezes, quando estava pendurado na cruz. E uma das 7 frases dele foi esta: está consumado. A obra que ele fez estava consumada. Houve uma vez um pintor famoso que tinha um amigo que visitava muitas vezes lá em casa, e um dia ele chegou lá e o pintor amigo tinha acabado de fazer um quadro e foi-lhe mostrar o quadro. Ele estava embevecido a olhar para o quadro, porque ele era um grande artista. E o amigo, que era crítico, virou-se para o amigo pintor e disse-lhe assim: olha, mas se fosse eu ainda lhe dava aqui mais um toque, e pegou num pincel para ir lá dar um toque. Epá! Estragas-me o quadro. O quadro está feito, está concluído. Está acabado. É o que alguns estão a querer fazer, depois de Cristo fazer a obra que fez na cruz do Calvário, toda ela perfeita, suficiente para nos salvar, ainda querem lá dar mais uma pincelada, pensando que vão melhorar o quadro. Não vão! Vão estragar o quadro. Quando o autor diz, está feito, está concluído, ninguém mais mexe. Sabem que o ser humano não pode fazer nada pela sua salvação, nem ajudar, não pode fazer nada. Zero. E porquê? E agora vamos pensar naquilo que o Márcio disse na semana passada. Porque o homem é fraco. O homem é fraco. Vamos pensar um bocado nisso. A fraqueza no ser humano é inata. O homem é fraco por natureza. O homem não teve um início auspicioso e depois, alguns, durante o percurso, ficou fraco. Não. O homem nasce fraco, vive fraco e morre fraco. Em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 6, eu cito, se não quiserem ver, se quiserem apontar, apontem. Está escrito assim. O apóstolo Paulo diz isto: Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Estando fracos. Ele está a escrever isto à carta aos Romanos, está a escrever isto à igreja em Roma. Já agora deixa-me só dizer uma coisa. A igreja em Roma, a audiência que ele está a escrever é uma audiência diversificada. Havia de haver lá adolescentes, jovens, homens maduros e mulheres, velhos. Ele está a dizer àquela audiência que o homem é fraco. Nós, ainda fracos. E ele não se exclui. Ele diz nós.
isto quer dizer? Quando a Bíblia diz que o homem é fraco, quer dizer que o homem é incapaz de fazer o que precisa de ser feito para a sua salvação. Não tem capacidade, não tem força, não tem poder. Sabem que a palavra fracos vem de uma palavra grega que quer dizer sem força. Enfermo. E agora deixa-me dizer aqui uma coisa que pode ser importante. Porque tu talvez possas pensar assim. Carlos, também não exageres. Quer dizer, eu percebo até certo ponto que tu digas que nós somos todos fracos. Mas eu tenho pontos muito fortes. Certo? Eu tenho que ser realista. Eu tenho que me pôr na cabeça do que é que vai na vossa cabeça. E parece que estou a imaginar alguns de vocês assim, sou forte nisto, sou forte nisto, sou forte naquilo. E eu dir-te-ei assim, tens razão. E não é que têm razão, as pessoas que pensam assim, são fortes nisto, são fortes naquilo. O problema é, eles têm um problema, sabem qual é? É que a Bíblia, quando fala da lei, por exemplo, dos 10 mandamentos, diz que e é Tiago que explica isso, que se um dos mandamentos for transgredido, todos são transgredidos. Isto para utilizar uma linguagem figurativa para vocês poderem perceber bem, imaginai que eu tinha aqui uma corrente com vários elos, todos ligados uns aos outros. Uma corrente com elos fortes, bem fortes. Mas que por alguma razão um dos elos era fraco. E sabem que a corrente parte sempre pelo elo mais fraco. A pergunta que eu faço é, qual é a força daquela corrente? Aquela corrente é tão forte, quão forte é o elo mais fraco. Vocês são muito fortes em muita coisa, não são? Pois é, mas vocês têm pontos de fraqueza incríveis. E a vossa força resume-se ao ponto da vossa fraqueza. Vamos ilustrar pela Bíblia. Eu gosto mais de ilustrar pela Bíblia. Em Atos no capítulo 5, versículos 14 e 15, eu cito. Lemos assim: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camas e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. A palavra para enfermo de Romanos, que nós todos, Cristo morreu por nós estando nós enfermos, é exatamente a mesma palavra de enfermo que estavam, enfermos ali que nós lemos que estavam em camas e camilhas. Vocês vão ver que um indivíduo que está acamado, por alguma razão a pessoa está acamada, não é? Não pode fazer nada. Quando nós ouvimos o Evangelho, como vocês estão a ouvir esta manhã, e cremos, e damos atenção à pergunta e à resposta, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, e cremos, nós passamos a amar a Deus. Mas diz João, nós amamos a Deus, mas atenção, Ele amou-nos primeiro, não houve mérito em nós. Nós nada podemos para ser salvos, não podemos fazer nada para sermos salvos, nada, absolutamente nada. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Aos que creem no seu nome, aos que creem. Por isso é que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se tu creres, estás a recebê-lo. Como é que tu o recebes? Crendo. O que é que acontece quando tu crês? Tu recebes-lo. E quando o recebes, chegas ao destino. E eu já estou no céu. Eu não estou à espera de lá chegar. Eu já lá estou. É só ler a carta aos Efésios. E estou lá desde que o recebi. Quando o recebi, o meu destino ficou traçado e seguro. Eu gosto muito de uma passagem que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa impotência, a nossa incapacidade. Isto é importante. O pecador que não reconhece isso não vai longe. Se pensas que há alguma virtude em ti, que há algum mérito, que há alguma força, que há algum poder, alguma capacidade, desengana-te. Porque isso não é verdade.
Temos que reconhecer a nossa impotência, fraqueza, incapacidade e reconhecer quem é que realmente pode. E Jesus é o único que pode. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, em Marcos 1,40, lemos assim. Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se quiseres, olha o que é que o leproso disse ao Senhor Jesus Cristo: se quiseres, bem podes limpar-me. Ele reconheceu quem é que podia. Se quiseres, bem podes limpar-me. Sabem o que é que lemos no Salmo 3, versículo 8? Ipsis verbis, literalmente. A salvação vem do Senhor. Não vem de mim, não vem de vós, não vem de mais ninguém. Mas eu sei, pela minha experiência, o David que está ali também sabe, de alguma forma, lidar com pessoas que dizem isto. Já lhe disseram a ele e a mim também já me disseram. Não consigo. E nós explicamos-lhes o Evangelho, explicamos-lhes como podem ser salvos, explicamos-lhes a palavra de Deus, explicamos-lhes as coisas de Deus. E eles dizem: eu tento, mas não consigo. Porquê que eles não conseguem? Isto é uma coisa que me intrigava na minha cabeça. No Salmo 40, versículo 12, lemos assim: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Não podem, porque estão presos ao pecado. O pecado prende-os. O pecado prende-os. E não podem olhar para cima. São mais numerosas as iniquidades do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Eu aconselho-te a ires a Cristo, esta manhã, em oração. Vai a Ele e diz: Senhor, eu não posso, mas eu sei que Tu podes. E eu creio em Ti. O que vem a mim, disse Ele, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não há ninguém que em sinceridade vá ao Senhor pedir-lhe ajuda e que Ele rejeite. João 8,36. A fraqueza do ser humano não desaparece com a conversão, quando ele resolve crer em Cristo como seu Salvador e passa a ser crente. O pecador perdido está dependente do Senhor para poder ser salvo, porque ele não pode. E o pecador salvo agora continua a estar dependente do Senhor e não pode, em circunstância alguma, pensar que pode. E que é ação. A fraqueza não desaparece com a conversão. Isso requer dependência. Nós tivemos que depender do Senhor para sermos salvos. Não conseguimos fazer nada. Ele fez tudo. E agora eu preciso perceber, crentes, irmãos, tu que lutas diariamente com tentações, com problemas, com dificuldades, tu precisas do Senhor. Tu, por ti, não vais a lado nenhum. E por isso é que tantas vezes tens tentado e és um derrotado. Porque ainda pensas que podes fazer alguma coisa. E eu continuo a não poder fazer nada. E eu continuo a ter que depender do Senhor para todas as coisas. Eu gosto quando Paulo diz assim, e agora toma atenção, vou falar para crentes, hein? Aqueles que já creram. Da mesma forma, lemos em Romanos 8, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Em nenhum momento Paulo diz que é forte. O Espírito ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar sequer. Alguns pensam que se calhar são ases na oração. E Paulo diz, nós não sabemos como orar, ele não se põe de fora. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cá está Ele a fazer o que nós não podemos. Na carta aos Hebreus, lemos isto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Reparem que nós o que temos que fazer é apegar-nos com firmeza à fé que professamos. A fé é dependência. Fé é depender de Deus. Sejamos firmes nisto. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nossas fraquezas. Dos crentes. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso o apóstolo, a uma certa altura, diz, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versículo 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas,
Nessa mesma passagem, o Senhor virou-se para ele e disse-lhe assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu gosto quando o apóstolo Paulo vira-se, chega a uma certa altura, escreve aos Filipenses e diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou terminar. Estávamos dependentes para sermos salvos e estamos agora dependentes, ou devemos estar, para vivermos, usufruirmos e gozarmos e experimentarmos o gozo e o poder da salvação. Temos de estar dependentes. Precisamos de graça para ser salvos e precisamos de graça para viver a vida cristã. Precisamos de ter fé para nos convertermos, crer. E agora que somos crentes, precisamos de continuar a ter fé. Porque está escrito. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz isto que é fantástico. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, tomem agora atenção, de fé em fé. Algum dia perceberam isto? O que é a justiça de Deus se descobrir de fé em fé? E depois termina dizendo, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, a fé não desapareceu, não deixamos de precisar dela quando a gente se converteu. E agora já não precisamos dela. A vida do justo é andar de fé em fé, porque o justo vive da fé, de dependência. Olhem, que Deus tenha misericórdia em primeiro lugar de mim e de todos nós. E que o Senhor nos ajude.